O perdão e a salvação. Qual é a relação entre o perdão e a salvação? A má vontade em perdoar os outros nos retira o perdão divino. Jesus ensinou o seguinte em Mateus 6, 14 e 15. Porque, se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Mateus 6, 14 e 15. Jesus também contou uma parábola sobre um servo que devia uma quantia enorme ao seu rei, 10.000 talentos. Na época romana, um talento equivalia a 6.000 denários, sendo que um denário era quase o salário de um dia de um trabalhador comum. Portanto, 10.000 talentos seriam aproximadamente 60 milhões de dias de trabalho, ou 2 milhões de meses de trabalho, considerando meses de 30 dias. Em termos do valor em reais, considerando um valor de salário mínimo de R$ 1.100 por mês, a dívida do servo para com seu rei seria equivalente a cerca de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Então, é claro que o servo era incapaz de pagar a dívida. Implorou ao rei por compaixão, e o rei o perdoou. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que, assim, a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Mateus 18, 23 a 27. Porém, o servo perdoado pelo rei encontrou um dos seus companheiros que lhe devia uma quantia relativamente pequena. Então, exigiu o pagamento dessa dívida, sufocando seu companheiro. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Mateus 18, 28. O companheiro implorou por compaixão, mas o servo que foi perdoado pelo rei não o quis perdoar e o entregou à prisão. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Mateus 18, 29 a 30. Quando o rei foi informado dos atos de seu servo incompassivo, irou-se e reprovou este servo, entregando-o aos carrascos até que pagasse totalmente a sua dívida. Vendo os companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E, indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Mateus 18, 31 a 34. É claro que estamos representados na parábola pelo servo que tinha uma dívida enorme para com o rei. E o rei representa Deus. Não há comparação entre as ofensas que temos cometido contra Deus e aquelas que têm sido cometidas contra nós. Jesus alertou que, assim como no caso do servo que não foi misericordioso,
o Pai também não nos perdoará por nossas ofensas, se não perdoarmos os outros. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Mateus 18:35. No Sermão do Monte, Jesus afirmou que aqueles que são misericordiosos com as demais pessoas são os que alcançarão misericórdia de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. A verdade de que seremos perdoados por Deus, da mesma forma que perdoamos as pessoas que nos ofendem, é vista até mesmo na oração do Pai Nosso. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6:12. O perdão é tão importante que Jesus ensinou que deve ser praticado antes mesmo de ser continuado o serviço a Deus. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e de lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Mateus 5, 23-24. Uma vez que queremos que Deus nos perdoe quantas vezes necessitarmos de perdão, Jesus alertou que temos que perdoar sempre que o ofensor se arrepender, não importa quantas vezes isto aconteça. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Lucas 17:3. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu, não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 21-22. Como podemos ver muito claramente, praticar o perdão é importantíssimo para a nossa salvação. Ainda que sejamos servos fiéis de Deus, se falharmos na questão do perdão, perderemos o perdão divino e, consequentemente, a salvação. O que é perdão? O Novo Testamento foi escrito originalmente em grego. A palavra grega traduzida como perdoar significa, literalmente, cancelar ou remir. Significa a liberação ou cancelamento de uma obrigação, e foi algumas vezes usada no sentido de perdoar um débito financeiro. Para entendermos o significado dessa palavra dentro do conceito bíblico de perdão, precisamos entender que o pecador é um devedor espiritual. Jesus mostrou isto quando ensinou aos discípulos como orar, ao dizer, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, em Mateus 6,12. Perdoar, portanto, é libertar o ofensor do débito e da culpa pela ofensa. É nesse sentido que Deus esquece quando perdoa. Hebreus 8,12. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Hebreus 8,12. Perdão não é esquecer que a ofensa aconteceu, mas é esquecer o débito que era devido e a culpa pela ofensa. Deus não esquece que a ofensa aconteceu. Por exemplo, Deus lembrou-se do pecado de Davi a respeito de Batseba e Urias muito tempo depois que Davi tinha sido perdoado. 2 Samuel 12:13, 1 Reis 15:5. Então Davi disse a Natã,
pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. 2 Samuel 12:13. Porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor e não se desviou em nada daquilo que o Senhor lhe havia ordenado em todos os dias da sua vida, a não ser no caso de Urias, o heteu. 1 Reis 15:5. Assim, o que Deus faz ao perdoar é libertar a pessoa perdoada da dívida do seu pecado. Isto é, cessa de imputar a culpa desse pecado à pessoa perdoada. Romanos 4, 7-8. Davi disse: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Romanos 4, 7-8. O perdão envolve também uma recusa em querer vingança contra o ofensor. Lembremos que a Bíblia ensina que o direito de vingança pertence ao Senhor. Romanos 12, 17-21. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque, fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Romanos 12, 17-21. Portanto, ao imitarmos Deus, deixando a vingança por conta dele, aplicamos o verdadeiro perdão. Deus nos chama a perdoar assim como ele perdoa. Quando perdoamos o ofensor, não o consideramos mais um ofensor e deixamos de atribuir a ele a culpa pela ofensa. Deste modo, o libertamos de sua dívida. O que não é perdão? Assim como Deus sempre exige arrependimento como condição de perdão divino, se libertamos o ofensor de sua culpa sem o seu arrependimento, acabamos encorajando-o a continuar praticando ofensas. O perdão não é desculpa para praticar ofensas. Algumas pessoas simplesmente ignoram os pecados cometidos contra elas porque têm medo de enfrentar o ofensor. O perdão se relaciona com a misericórdia, mas não deverá ser confundido com a tolerância e permissão das ofensas. Deus perdoa ou pune o pecador, dependendo da reação do mesmo, mas não tolera a iniquidade. O perdão também não é simplesmente uma recusa a querer vingança. Algumas vezes, a pessoa ofendida abstém-se de responder ao mal com o mal, mas não está querendo libertar o ofensor de sua condição de ofensor, mesmo quando este se arrepende. Em casos como esse, é típico que a pessoa ofendida queira usar a ofensa como um açoite para castigar o ofensor, mencionando-a de vez em quando para a vergonha do ofensor. Mas, ao perdoar, temos que esquecer sua ofensa no sentido que não mais a atribuímos ao ofensor. O perdão também não é a remoção das consequências da ofensa. Um homem que assassinar outro pode arrepender-se e procurar o perdão, mas ainda assim sofrerá o castigo da lei humana. Mesmo estando perdoado, pode ter que passar o resto de sua vida na prisão. Outra coisa que as pessoas entendem erroneamente como perdão é quando o ofendido diz que perdoa,
mas se recusa a falar novamente com o ofensor, ou mesmo a vê-lo diante de si. Isto não é perdão. Já imaginou se Deus, no juízo final, nos dissesse que nos perdoa, mas não quisesse mais nos ver ou falar conosco? Seríamos assim banidos de sua presença, ainda que perdoados, o que não faz sentido algum. Precisamos nos preparar para perdoar. A pessoa ofendida frequentemente se sente ferida, talvez irada, por causa da injustiça da ofensa sofrida. Mas o perdão é necessário para a cura. Precisamos preparar nossos corações para perdoar. Precisamos aceitar a injustiça do ferimento, a deslealdade da ofensa e estarmos prontos para perdoar. Vejamos os exemplos de Jesus e Estevão em Lucas 23, 33 a 34 e Atos 7, 60. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. Lucas 23, 33 a 34. E, enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E, depois que ele disse isso, morreu. Atos 7:60. Ainda que o ofensor se recuse a se arrepender, não podemos continuar a nutrir a raiva, ou ela se tornará em ódio e amargura. Vejamos Efésios 4, 26 a 27 e 31 a 32. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Efésios 4, 26 a 27. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Efésios 4, 31 a 32. Ainda que o ofensor não queira ser perdoado por causa de sua recusa a se arrepender, sua ofensa não deverá dominar o nosso estado emocional. Para nos prepararmos para perdoar, precisamos lembrar que nós mesmos somos pecadores e necessitados do perdão divino. Quando nos lembramos da grandeza da dívida que Deus quer nos perdoar, certamente podemos perdoar aqueles que nos devem muito menos em comparação. Efésios 4:32, Colossenses 3:13. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Efésios 4:32. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Colossenses 3:13. Portanto, se você quer receber a misericórdia de Deus no dia do juízo, entenda e aplique o perdão bíblico. Caso contrário, da forma como você se recusar a perdoar, Deus lhe recusará perdão, e você perderá a salvação, ainda que obedeça ao Senhor em tudo mais. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso.
E, se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Lucas 6, 31 a 36. Referências. Este estudo foi adaptado de O que significa perdoar, de Allen Dvorak, do site estudosdabiblia.net. Obrigado por sua atenção.